você tem a dizer para essas mulheres, né? A questão de foi fazer um exame de rotina, achou uma lesão, aí conversa com ela, fala com ela o que que ela, Que né? que eu, essas lesões fibrocísticas benignas da mama, né? Eu vou conversar para explicar isso, e geralmente eu uso esse artefato para deixar ela mais tranquila, que existe uma classificação chamada BIRADS. E essa classificação é uma classificação internacional, que serve tanto para mamografia, quanto para ultrassom, quanto para ressonância, que são os 3 exames que eu uso para mama, né? Sim. Então, essas lesões, elas são classificadas ou nas categorias BIRADS 2 ou na BIRADS 3. O BIRADS 2 são aquelas alterações benignas, sabidamente benignas, 100% de benignidade, que são os cistos, são calcificações em pipoca, tipicamente benignas, né? Então, essas alterações, elas geralmente não interferem na sobrevida, a não ser que o cisto cresça demais, aí sim eu vou ter que intervir, tirar um pouquinho. O cisto nada mais é que uma bolinha com água dentro, eu vou lá e tiro a aguinha lá de dentro e fica tudo certo, né? E as lesões BIRADS 3 são lesões provavelmente benignas. Então, no BIRADS, essa classificação é uma classificação internacional, serve para qualquer lugar do mundo. Então, no BIRADS 3, eu tenho uma situação em que é uma lesão provavelmente benigna, em números, significa que essa lesão tem 98% de ser benigna, Então, a 2% grande de não chance ser. é que seja benigno. Quase O 100, BIRADS 3. 98%, né, de ser benigno. Então, tem 2% de não ser. E essa classificação chamada BIRADS, ela já me fala o que essa lesão é, então provavelmente benigna, e ela já me dá a conduta. Então, no mundo inteiro é seguido isso. Então, qual que é a conduta frente a um BIRADS 3? Segmento em curto espaço de tempo, de 6 em 6 meses, e eu faço esse segmento para o resto da vida? Não. Eu faço segmento por 2 anos. Então, em 2 anos, essa alteração ficou com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, não teve nenhum tipo de alteração, eu reclassifico ela para uma categoria 2. Ela volta do 3 para 2, eu volto ela para uma lesão 100% benigna e volto para a rotina anual. Então, quando é um BIRADS 3, tirando situações de exceção, que existem algumas situações de exceção que eu preciso investigar um pouquinho melhor o BIRADS 3. Tirando essa... Investigar com outro método. É. Por exemplo, eu fiz diagnóstico de ultrassom BIRADS 3, É. de repente faço uma mamografia, dependendo do tipo da lesão. É isso? É que assim, tem algumas lesões BIRADS 3 em que eu não vou conseguir seguir. Então, por exemplo, é uma paciente que tem uma lesão BIRADS 13 que ela vai amamentar e que ela tem um risco um pouquinho maior, então eu vou ter que discutir com ela alguma forma de talvez biopsiar antes dela engravidar, porque eu não vou conseguir fazer esse segmento semestral. Ou, por exemplo, vai ter que individualizar. Então, uma paciente vai fazer uma cirurgia estética, uma mamoplastia redutora, vai diminuir o volume da mama. Então, vai mudar a anatomia da mama inteira. Será que eu vou depois ver uma lesãozinha no meio de fibrose de 0,5, 0,2? Então, às vezes, eu vou ter que conversar e alinhar, né, para determinar se aquilo ali vale a pena realmente eu correr o risco de só seguir ou se vale a pena eu já investigar hoje melhor antes dela fazer a cirurgia. Então, tem algumas situações do BIRADS 3 que são situações de exceção que vale a pena eu investigar um pouquinho melhor. Mas, tirando isso, o habitual, lesão com menos de 2 centímetros, que eu vou conseguir fazer o segmento certinho, que essa paciente não vai mudar para um local onde não tem médico, por exemplo. Eu vou mudar para a Amazônia, não tem médico. Não tem como eu seguir. E aí? Eu vou correr o risco dos 2%? Então, às vezes, é melhor eu biopsiar antes dela ir. Biopsia, ou até tira a lesão. Porque às vezes ela é tão pequena. Né? Então, essas situações de exceção, eu tenho que pensar assim. Mas a maioria das vezes eu converso dessa maneira. Né? Então, a maioria das pacientes vão ser risco habitual. Então, essa paciente vai conseguir, né? A maioria vão ter Unimed, então elas vão ter um acesso à saúde e de qualidade boa. Então, a gente consegue fazer esse segmento até completar os 2 anos. Completou os 2 anos, ela volta para anual. Mas só de ter essa conversa de falar, ó, tem 98% de ser benigno, e isso não sou eu que estou falando, é uma classificação internacional, em qualquer lugar do mundo que a senhora for, vai ser feito dessa maneira, ela já fica mais tranquila. Mais segura, né?